episódio anterior, eu contei sobre a minha participação nos 2 concursos que me habilitaram a assinar o meu primeiro contrato da carreira internacional. No vídeo de hoje, eu vou contar sobre os meus preparativos e todos os cuidados para essa viagem, a viagem em si com mais detalhes, a minha estreia nos palcos dos Emirados e como foram as primeiras dificuldades e as principais conquistas que eu tive no meu primeiro ano de trabalho, passando por Abu Dhabi, Dubai e Líbano. A primeira viagem, o primeiro contrato, foi uma experiência incrível, surreal ao mesmo tempo. Eu me sentia como uma criança que ficava vislumbrada com tudo, assim. Era uma experiência totalmente nova para mim. Desde a viagem em si, passar 14 horas dentro de um avião, sendo que eu nunca tinha sequer viajado de avião. E o avião era gigantesco, de um tamanho que eu nem imaginava que seria possível. Um avião desse tamanho tá lá no ar. Os primeiros desafios, então, a comunicação com o contato da empresa que estava me aguardando no aeroporto, que não falava muito bem inglês, para minha surpresa, e eu também, né, ainda não tinha a vivência de estar falando ali diretamente, de precisar me comunicar, mas nós conseguimos nos entender, deu tudo certo. E aí a chegada na acomodação, conhecer o trabalho novo, conhecer pessoas novas, saber a localização do mercado, a parte da alimentação também. Eu sempre fui restritiva nos alimentos, eu nunca gostei muito de experimentar gostos diferentes assim. Isso eu tenho desde pequena. E aí eu tive bastante dificuldade no início, acabava me alimentando assim mais com comidas assim que eram semelhantes com as comidas daqui, por exemplo, batata frita, que é uma coisa universal, existe em qualquer lugar, o McDonald's, enfim, era essa minha base alimentar, até eu conhecer também os alimentos do mercado e dentre outras coisas. Então eram 2 meses esse contrato e foi eu fui me ambientando, fui me comunicando com outras brasileiras que estavam vivendo no mesmo local, fui conhecendo os pontos turísticos, que eu vou contar mais adiante como foi essa experiência do dia a dia. Né, fui convivendo com essas pessoas, conheci melhor a cantora que trabalhava comigo e morava comigo. E aí fui me entregando para a experiência aos poucos. O meu primeiro contrato internacional, então, foi um restaurante localizado na Marina de Abu Dhabi. E nesse restaurante, na verdade, ele funcionava como um pub. Eles serviam petiscos e tinha o show ao vivo, com banda, cantora e bailarina. Já no primeiro dia, então, no mesmo dia em que eu conheci a banda, eu tive o meu primeiro ensaio, meu primeiro contato com eles. Lembrando que as únicas 2 vezes que eu tinha dançado com banda ao vivo até então foi durante o concurso, antes de viajar. Então, tinha sido as minhas duas únicas experiências nesse sentido. E então foi o meu primeiro contato durante esse ensaio e já isso foi à tarde e à noite eu teria o meu primeiro show. Então já ali no ensaio foi muito emocionante para mim. Parece que foi um momento, eu me lembro como se fosse hoje, foi o momento em que a ficha caiu. Eu estou aqui, eu estou ensaiando com uma banda árabe que vai tocar para mim ao vivo daqui a algumas horas. E as pessoas vão estar assistindo ao meu show. Aqui no Brasil funciona de uma forma diferente, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Geralmente a gente faz uma apresentação de uma música ou 2 no máximo, faz uma entrada, depois intercala com outras pessoas, enfim.
mas é difícil acontecer de ter um show teu, um show onde você dança por 30, 40, 50 minutos e o show é desenvolvido praticamente por ti. Então fica um pouco diferente do que é visto aqui no Brasil. E o show nesses locais, nos países árabes, não são coreografados. A gente não dança com coreografia. Então, o que a gente utiliza é um improviso. Mas esse improviso não é um improviso qualquer, tá? Ele é um improviso consciente. A gente precisa estudar muito as músicas árabes, principalmente os clássicos e as músicas que a gente gosta, enfim, também, porque sempre quando a gente vai ensaiar com uma banda, eles vão te perguntar que música que você tem preferência, que músicas vocês gostam, e aí a gente entra num acordo entre banda e bailarina a respeito das músicas. Essa eu gosto, essa eu não gosto, essa é boa, essa não é boa. E é combinado nesse primeiro ensaio, que na maioria dos contratos, na maioria dos trabalhos é o único ensaio. E é combinado a finalização, a entrada, a saída, a música que você vai entrar, de que forma que vai ser feitas as finalizações das músicas e também o solo de percussão, que seria o ápice do show, né? O momento onde ocorre uma interação entre o derbaquista da banda e a bailarina. Eu tinha consciência que o show esperado pelos árabes era diferente do que é esperado no Brasil, como eu expliquei essa diferença anteriormente. Então eu pratiquei muito, estudei muito e continuei fazendo isso depois. Eu nunca pude me considerar em uma zona de conforto com relação ao meu trabalho. Eu sempre achei que tinha algum quesito que podia ser melhorado, tinha alguma coisa nova que podia ser acrescentada, e eu me entreguei muito, eu estava muito aberta para aprender também. Então, conforme eu fui vivenciando, experienciando a prática, fui vendo que cada país era diferente um do outro, assim, em costumes, em como organizar o seu show, em como montar esse show. Também questão de repertório, modificava um pouco, o público também mudava e a cada contrato, a cada local que ia, a banda também mudava. Então, cada banda tinha o seu estilo, como eram bandas que geralmente já estavam trabalhando ali no mesmo local há 1 ano, 2 ou mais, já conheciam os clientes, já era a banda da casa, ao contrário dos outros artistas, né, a bailarina e os cantores, a banda permanece no restaurante. Então, é você que é novo, você que é nova para eles. Então, eles te ensinam muito, eles sabem te dizer que músicas que vão agradar mais, que músicas que talvez não vão agradar tanto, te dão sugestões do que poderia ser feito, do que não deve ser feito. Então, eu estava sempre muito aberta a ouvi-los, porque eles conheciam o público deles, eles são árabes, têm bastante experiência e tinham passado também várias bailarinas nesses locais. Então, eu aprendi bastante com toda essa novidade, essas coisas que iam se apresentando. Acabado os 2 meses de contrato, então, né, nesse local, em Abu Dhabi, eu retornei ao Brasil, onde eu fiquei por volta de 30 dias, mais ou menos, e recebi a notícia de que teria um novo contrato para mim em Dubai dessa vez, que fica a mais ou menos 2h30 de distância de Abu Dhabi, que é a capital dos Emirados, Abu Dhabi, e Dubai é a cidade assim considerada mais turística, que todos conhecem, que todos ouvem falar dos Emirados. O sonho de toda bailarina que dança no exterior é trabalhar nos Emirados. E eu me considero muito privilegiada porque o meu primeiro contrato já foi na capital dos Emirados, Abu Dhabi, e o segundo contrato foi em Dubai, no restaurante Bazer Khan, no Capital Hotel. O público desse restaurante era muito particular, assim, porque era um público bem animado, eles aguardavam muito o show.
Eles ficavam acomodados em mesas grandes, assim, de famílias e amigos, eram mesas, assim, de 10 pessoas para mais. Eles eram bem alegres, eles interagiam muito durante o show com a bailarina. E o momento do show da dança do ventre era considerado o ápice do jantar, então eles aguardavam muito por essa atração. E, e era assim o momento mais esperado do jantar e da noite. A música então ficava por conta de um artista que tocava e cantava, é o que a gente chama de one man show. E como em qualquer lugar do mundo, cada artista tem o seu estilo e aquele músico ele conduzia a trilha sonora de um modo assim muito particular, sem se preocupar muito a partir da música dele a bailarina ia desenvolver o show dela. Afinal, o nosso trabalho está completamente interligado, um depende do outro. Algumas bailarinas já haviam me alertado de um certo grau de dificuldade, de ter um entrosamento entre o trabalho desse músico e da bailarina. E de fato, num primeiro momento, não houve entrosamento. Embora o público tenha sido maravilhoso, me proporcionado uma experiência incrível, ali eu pude perceber como havia diferença, mesmo dentro de um mesmo país. Eu estava dançando alguns meses atrás, a 2, 3 horas de distância, e o público já era totalmente diferente. No primeiro lugar também eram pessoas animadas, também curtiam bastante o show, mas eu acredito que pelo fato de ser mesas maiores, ser famílias e amigos, era mais divertido, assim, havia mais conexão entre a bailarina e o público. Mas, infelizmente, não houve casamento entre o meu trabalho e a música daquele colega. E foi um obstáculo para a continuidade dos meus shows naquele lugar, até a chegada de uma nova temporada, para ver que nem tudo são flores, né? Aí você se pergunta qual é o grau de responsabilidade da minha parte em relação a esse desacerto. Num primeiro momento veio uma decepção, uma frustração, porque era o meu segundo contrato. Isso surge, acaba sendo inevitável, mas eu pensava, se eu tenho alguma responsabilidade nisso, eu vou estudar mais, eu vou corrigir, eu vou me tornar mais hábil e eu vou ocupar meu espaço naquele palco. Eu tinha certeza do meu trabalho, da minha capacidade, da minha dança, e aquele obstáculo, aquela dificuldade me lançou mais um desafio. Para mim era mais um desafio, eu ia superar aquilo. Eu prometi para mim mesma que em breve eu ia retornar e encontraria naquele mesmo lugar o espaço para mostrar a minha arte. Era final de ano, já era dezembro, e foi o meu primeiro Natal sozinha, longe da família. No início foi meio estranho, assim, de pensar em passar o Natal sozinha e principalmente longe da família. Mas como é um país muçulmano, os Emirados é um país muçulmano, eles não comemoram o Natal, então somente quem comemora o Natal são os cristãos que estão lá. E então em certa circunstância foi algo normal, assim, não foi tão difícil quanto eu pensei que iria ser. E prontamente meu empresário preparou uma agenda de shows então para o Réveillon, que o Réveillon é uma data muito importante para nós bailarinas, porque o Réveillon sim eles comemoram e comemoram bastante. Então é um momento onde a gente consegue fazer vários shows, né? E são aquelas festas grandes e exuberantes. Então foi bem bacana. E aí essa agenda de shows era no Líbano. Viajamos eu, a Fernanda, que é uma bailarina brasileira que também estava lá em Dubai na época, e o esposo dela, que é libanês e músico. Fomos para o Líbano. Na minha chegada, assim, a primeira impressão foi bem diferente,
porque eu vinha de um país que foi construído e planejado no meio do deserto, com prédios exuberantes, com construções magníficas e muito luxo e muita riqueza. E, e acabei chegando em um lugar que sofreu muito com as questões da guerra, que tem uma presença militar ostensiva, que possui muitas ruínas deixadas pela última guerra. Então foi um choque bem grande, assim, né? Porque Dubai você encontra refrigeração, né? Ar-condicionado, climatizado dentro dos pontos de ônibus. E, no Líbano, a primeira coisa que me chamou a atenção, que eu vejo essa imagem até hoje, quando eu saí do aeroporto, a primeira coisa foi a questão do trânsito caótico, assim, e depois ver tanques de guerra espalhados pela cidade, embaixo de viadutos, soldados em todos os pontos. Então, isso me deixou um pouco chocada, assim, de uma certa forma, porque era uma discrepância muito grande entre um local e outro. Então, eu tinha muita expectativa sobre o Líbano, porque os libaneses são muito orgulhosos do país deles e depois, aos poucos, nas outras vezes que eu tive a oportunidade de estar lá, eu fui entendendo o porquê. Eles são muito orgulhosos e falam muito do país deles. Na verdade, eles acabam saindo de lá para procurar trabalho, né? Então, nos Emirados e nesses países onde a gente trabalha, existem muitos libaneses trabalhando também, inclusive a maioria dos artistas e que fazem essa parte de entretenimento são libaneses e sírios, mas a sua grande maioria é libanesa, inclusive os gerentes dos restaurantes, alguns proprietários também. Então a gente convive muito com libaneses, mesmo nos Emirados. E essas expectativas assim que eu acabei criando com relação ao Líbano, nesse primeiro momento elas não se confirmaram, porque a discrepância era realmente grande. Mas foi uma experiência bem bacana, minha estadia foi bem curta. Eu dancei, fiquei, acho, se eu não me engano, foram 2 a 3 dias lá. E era exclusivamente para dançar na noite do Réveillon. E eu participei de 4 festas. Eu dancei em 4 festas. Eu fiz show com CD nesse caso, porque como eram 15 minutos de show em cada festa e eu tinha que ir de uma para outra, então eram 2 antes da meia-noite e 2 depois da meia-noite. A empresa me disponibilizou um motorista que ficou o tempo todo comigo, ele era meu motorista e segurança. E aí ele veio me buscar no apartamento onde a gente ficou. E aí eu já levei minha necessaire ali com todas as maquiagens ali para retocar, meus acessórios, meu véu, meu CD com as músicas. E aí já fui vestida com o figurino e coloquei a baia, que é essa vestimenta que eu estou usando aqui, que as mulheres árabes utilizam por cima da roupa. Então nós bailarinos utilizamos em cima do nosso figurino para poder se deslocar entre os lugares e não chamar tanta atenção. E então eu coloquei a baia e já fui pronta pro show. Aí cheguei no primeiro local, um tipo de festa, um tipo de público e aquela passada rápida. E depois já ia pro segundo lugar. E tem um lugar em especial, assim, que me surpreendeu. Não me lembro se foi o segundo ou o terceiro show que eu cheguei. E era uma festa gigante. Era cheio de famílias, de criança correndo para tudo que é lado, assim, parecia uma festa brasileira, assim, sabe, com um monte de gente, assim, aí tinha um palco enorme. E aí eu disse, nossa, né? E eles já estavam super animados, então eles estavam me aguardando, né? Tinham sido avisados de que teria o show de uma bailarina, estavam me aguardando e estavam super animados. E aí, para minha surpresa, ao invés das pessoas me deixarem eu dançar, que era para esse propósito que eu tinha ido, eu acabei chegando como uma celebridade no local. Então as pessoas queriam mais era bater foto. Eu bati muita foto naquele dia. Eu dançava um pouquinho e batia foto. Dançava um pouquinho e batia foto.
né? As crianças também queriam bater foto e tinha pessoas assim dos países vizinhos, não tinha só libaneses. E eu acho que deve ter foto de mim aí em vários países árabes, inclusive, quiçá até no mundo inteiro, né? Porque eu bati muita foto naquele dia. Mas foi uma festa que estava com um clima muito, muito legal, assim. Então foi uma experiência bem bacana com relação aos shows, porque imagina você tá. São 4 shows em uma noite. Você tá numa festa, de repente você entra em outra, é outro público, outras pessoas. Eu lembro que era muito frio, porque dezembro é inverno no Líbano e eu fiquei ali em Beirute. Mas se você viajar em torno de 1 hora e meia, 2 horas, você chega até as montanhas onde neva. E é um clima muito parecido aqui com o do Rio Grande do Sul. E eu tava assim, só com o figurino de dança do ventre e a baia por cima. Mas depois do primeiro show também não senti mais frio, né? Porque era uma coisa atrás da outra, assim. No próximo episódio, eu vou contar para vocês como foi a experiência de dançar e morar por 6 meses em Bahrein, a minha volta para Abu Dhabi e as novas experiências que vivi no meu segundo ano de carreira internacional.